Página número 29, meus irmãos. Exercício da página número 29. Apareceu, né? Tudo bom? Página 29. Amém? Diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Daí tem 3 opções aqui. TGA significa Teoria das Relações Administrativas. TGA significa Teoria da Gestão Administrativa. E TGA significa Teoria Geral da Administração. Qual seria? A terceira opção. Terceira opção, exatamente. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, conforme esses autores. A administração é. Eu vou ler, daí os irmãos falam qual é a letra ali. É uma habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo, de compreender, traçar e executar claramente as metas ao longo e curto prazo, a fim de alcançar uma unidade específica do corpo de Cristo. Miranda, letra B, exatamente. E isso é bem verdade, né? A administração eclesiástica, ela não deixa de ser um dom espiritual também. Não sabia disso? Não. Está lá em Romanos, né? Capítulo 12, fala que aquele que governa, podemos até ler lá, Romanos 12. A partir do versículo de número 7, podemos ler até a partir do 4 para ficar melhor, para entendermos melhor a leitura, que diz assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside, com cuidado; e o que exercita a misericórdia, com alegria. Então veja que o preside aqui, algumas traduções diz que governa, né? Então não deixa de ser um dom espiritual também, né? É interessante que eu compartilhei com vocês, eu acredito, esses dias atrás, sobre uma empresa que o presidente da empresa, ele tirou toda a hierarquia da empresa. Eu compartilhei com vocês, não sei se alguém teve a oportunidade de ler lá. Viram ou não? Não. Ou será que eu não compartilhei? Agora eu não me lembro, mas eu separei para compartilhar com vocês conforme a gente fosse passando as aulas. O que aconteceu com essa empresa? Essa empresa, ela quebrou o tradicional da empresa, que é ter lá um gestor, depois ter os coordenadores, os supervisores, líder, encarregado e assim por diante, né? Cada um ter sua função. Nessa empresa não existia nada disso, né? Então o que acontecia? Como que funcionava, né? Foi depois do negócio da Apple lá que tu falou? Eu acho que sim. Como que funcionava essa empresa? Existiam algumas tarefas, né? Por exemplo, precisamos de uma propaganda nova para a televisão. Alguém, paz do Senhor Jesus, alguém tomava aquela tarefa para si, escolhia dentre todas aquelas pessoas que estavam na empresa, pessoas que queriam participar, e eles então executavam o projeto. Então daí o que acontecia? Aqueles que estavam responsáveis, eles precisavam prestar conta daquilo que estavam fazendo, mas não existia mais hierarquia. Então, tipo, você entrava lá, você não tinha chefe, né? E o que aconteceu? Essa empresa foi muito bem, inclusive as suas ações cresceram bastante. Ela foi comprada por um bom dinheiro pela Amazon, que é uma empresa grande também, né? Só que teve um problema. Por um lado era bom, estimulava as pessoas, dava oportunidade para pessoas terem ideias, né? Mas pelo outro lado,
foi muito prejudicial à vida do seu fundador. Porque como todo mundo queria estar bem, ser bem visto por ele, se perdeu a capacidade de dizer não para ele, né? E isso levou ele a ter bastante problemas depois, né? Então assim, não precisa, meu irmão, hoje não vai precisar. A questão da hierarquia, né, ela é benéfica. Obviamente que a hierarquia dentro da igreja, administração eclesiástica, a gente precisa ter certos cuidados, né? Certa ordem para se trabalhar, né? Eu acho engraçado porque, né, eu sei, isso é uma realidade em alguns lugares, né? Existe mais, por exemplo, presbíteros na igreja do que membros. Isso é uma falta grave, né? Porque não tem essa necessidade. A hierarquia ela foi criada para trazer benefício para a igreja, e essa hierarquia a gente vê que até mesmo os dons, né? Cada um recebe um dom diferente. Paulo fala que a igreja é um corpo, ela é dividida em várias partes, para que haja assim, para que a obra de Deus flua de forma melhor possível, né? Então esse negócio diante de Deus é engraçado, porque diante de Deus nós não temos diferença alguma. Pode ser, por exemplo, o pastor presidente do campo, eu e os irmãos e o porteiro da igreja, ou eu acho que aqui no Rainha não tem, mas se tiver algum irmão que seja analfabeto, com pouco estudo, né, diante de Deus nós não temos diferença alguma. Diante da relação entre irmãos, nós também não temos diferença alguma. Agora, em relação a ministérios, aí a gente tem diferenças. Algumas pessoas têm umas obrigações, outras pessoas têm outras obrigações, e diante dessas obrigações a gente presta conta diante de Deus. Mas vamos lá, página número 29, nós estamos fazendo a correção dos exercícios. O segundo, administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar objetivos tanto da organização quanto de seus membros. Quem disse isso? César, é C. A administração constitui resultado histórico e integrado da contribuição cumulativa de numerosos precursores. Quem disse isso? Chiavenato. Chiavenato. Tem uns nomes difíceis nessa lição, né? Defina administração eclesiástica. Como que a gente pode definir a administração eclesiástica? Aqui é uma pergunta bem pessoal, tá, meus irmãos? Não vai ter assim um certo e um errado, mas gostaria que os irmãos participassem com a resposta aí. Eu coloquei: a administração pode ser definida a partir de diferentes visões, dependendo dos óculos que se utilizam. Sim. O que mais? Alguém mais? Pode-se definir como administração, arte e ciências e ainda duas coisas integradas. Tem, já É a mesma coisa. a mesma coisa. Tem, irmão? Não fez? Fez. Tem, irmão? Não sei. Alguma coisa aí? Tem, irmão? Não? Tá. O que eu coloquei aqui? Isso aqui é uma pergunta pessoal, então vocês não precisam pôr como está a minha, né? Administrar é conduzir uma determinada organização utilizando de recursos técnicos e práticos com o fim de obter o melhor sucesso possível. Na administração eclesiástica, agimos da mesma forma, tendo como pilar os princípios bíblicos. Então, a administração secular nem sempre ela segue os padrões bíblicos, nem sempre ela é honesta, nem sempre ela é justa, né? Mas na administração eclesiástica, se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa ser justo e honesto em tudo que faz. Então existe essa diferença, porque o que rege a nossa fé, a nossa conduta é a Bíblia, né? Em todos os aspectos, em qualquer área que a gente estiver atuando, né? Seja até mesmo o cristão por si, né? Nos seus negócios, no seu trabalho, ele precisa ser honesto. Né? Por quê? Porque ele serve a Deus e a conduta dele é pautada pela palavra do Senhor. Então esse é o ponto. Não pode haver desonestidade no cristão. Vamos lá, Moni. Nós estamos fazendo a correção do exercício, página 30.
Aqui, esse último exercício é praticamente a cópia do outro quadro lá, né? Mas a gente vai só citar aqui para a gente não ficar em branco, né? Esse quadro está na página número 12, para quem não fez. Então, veja lá, eu vou falando a escola e os irmãos falam a ênfase e os principais autores, pode ser? Administração científica. ênfase nas tarefas, né? Principais autores, Frederick Taylor, né? E Henry Ford, né? Oh, glória! Escola, teoria clássica, ênfase e os principais autores, Henry Fayon e Max Weber. Na teoria das relações humanas, a ênfase As pessoas. e os principais autores são Elton Mayo e Abraham Maslow, pelo menos é como eu entendo. Teoria dos sistemas, ênfase, No ambiente. principais autores, Ludwig von Ludwig, né? Tem até uma transportadora com esse nome, Ludwig Dá uma von. enroladinha assim na língua e manda ver. E esse aqui eu já vou falar, peraí. É Bertalanffy, é isso? Ajuda aí, irmão. Bertalanffy, né? É com F, né? Bertalanffy. O meu F ficou parecendo um T. Bertalanffy. Teoria da contingência, ênfase na tecnologia e os principais autores são Paul Lawrence e J. W. Lorch. Página 12, deixa marcadinho aí, daí você já consegue achar lá. Se quiser copiar lá, só marca a página 12 embaixo, daí já. A gente entende, né, meus irmãos, nem sempre é possível. Às vezes a gente. Sim, eu vou pôr lá para os irmãos. É corrido, né? É corrido. Página número 55, meus irmãos. Pode ser o irmão Mateus. Página número 55. Nós estamos nas correções dos exercícios. Amém? Página 55. A primeira pergunta é: qual o maior capital das organizações? Qual o maior capital? Capital humano, exatamente. Por que é o capital humano? Eu até coloquei aqui, fui mais para o lado pessoal, né, devido às suas maestrias. Por exemplo, se vocês me colocarem correr de moto como piloto profissional, pode ser a mesma moto. Quem vocês acham que chega primeiro? O profissional, com certeza. Né? A gente até pode ver, por exemplo, numa questão de emergência, me põe de carro daqui a Joinville com um taxista. Quem chega primeiro? Taxista. Por quê? Porque é o que ele faz o dia todo, é a profissão dele, é a maestria que ele tem. Né? Eu coloquei maestria porque é a técnica que inclui também a experiência. Né? Então a pessoa tem o conhecimento técnico, mas também tem o conhecimento prático, que ajuda muito. Né? Conforme o autor Murad, o que a gestão de pessoas se transformou para as organizações? O coração da empresa. Exatamente, o coração da empresa. Obviamente, eu gostaria de deixar isso bem claro, que essa questão que a gente está tratando sobre capital humano, as empresas mais assim atuais, né, mais avançadas, têm essa linha de pensamento. As empresas mais tradicionais, elas ainda não têm essa forma de pensamento. Né? Infelizmente, a gente ainda encontra empresas que não valorizam tanto o capital humano. E o capital humano é indispensável. A minha mãe, certa feita, trabalhou com meu tio. Ela
trabalhava na cozinha, meu tio tinha uma empresa, depois meu tio resolveu montar um restaurante e resolveu pôr ela como cozinheira. E minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira, né? Minha mãe, a profissão dela toda a vida foi na cozinha industrial, né? E o restaurante foi uma beleza. O que aconteceu? Esse meu tio achou que ele estava pagando muito para minha mãe. E como ela tinha as ajudantes, ele propôs, né, estrategicamente, dentro das finanças dele, mandar a minha mãe embora e pôr as ajudantes pagando um pouquinho a mais no lugar da minha mãe. Em 2 meses o restaurante fechou. Por quê? Às vezes o capital humano não é valorizado e acaba tendo problemas, né? Oi? Por certo ponto sim, dependendo das questões, o não valorizar as pessoas pode trazer problemas e consequências para a igreja. Até administrativamente, né? Sim. Se tiver um foco, o administrador, ele acaba no lugar de agariar, acaba perdendo, né? A igreja, né, ela funciona diferente de uma organização. Então, até mesmo eu acho muito importante aquele versículo de Timóteo que diz que quem deseja o episcopado lá, ele deve ter os seus filhos lá em modéstia, né? Porque se ele não souber cuidar da sua família, daí usa a palavra como vai administrar a igreja, né? Por quê? Porque a igreja é cheia de talento. Agora, se eu sou um indivíduo autoritarista, eu abafo esses talentos, né? E de repente as pessoas passam a se sentir desvalorizadas e dizem, bom, né, vamos supor, o indivíduo canta, então ele sempre se dedicou ao louvor, ele ensaiava lá meia horinha por dia, sempre estava pensando numa forma, um hino diferente para cantar. Quem prega também faz isso, né? Sempre está ali pensando o que eu posso falar de diferente para a igreja, né? Vou ler um livro novo, para ter um conteúdo novo, né? E a gente sempre está se atualizando, né? Se reciclando para cada vez melhorar no ministério. Pelo menos todo o obreiro, todo que trabalha na igreja, é bom que tenha esse pensamento, né? Aí o que acontece? Se o indivíduo é autoritário e ele chega aqui e diz só eu canto, só eu prego, só eu sei, né? Ele acaba abafando as demais pessoas. Obviamente, né? Nem todo mundo que vai pregar, principalmente se for iniciante, vai ter os seus erros. Esses erros podem ser erros de técnica, erros técnicos, linguagem, posicionamento das mãos, né? Palavras que às vezes não pode ser usada, mas o camarada às vezes se converteu há pouco, daí ele chega aqui, né, na frente dos irmãos, pô mano, né? Daí fica assim, daí os irmãos ficam, opa, mas peraí, né? Daí precisa-se, claro, precisa-se ensinar o indivíduo, né? Mas você precisa ter entendimento para não desvalorizar o capital humano, né? Não deixar ele desestimulado a continuar. Cantou, errou, desafinou, né? Ensina como cantar, ensina como fazer, mas não desvaloriza, não ri, né? Não despreza. Até interessante porque Timóteo era um jovem, né? E Paulo tinha um cuidado tão grande com Timóteo, porque lá na carta de Timóteo ele escreveu: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era um rapaz novo e era um obreiro. Paulo, quando escreveu os Filipenses, diz que Timóteo era um obreiro aprovado, que ele confiava em Timóteo. Só que quando ele escreveu aos Coríntios, ele também falou para os Coríntios assim, quando Timóteo ir ter com vocês, não desprezem ele. Quer dizer, era um incentivo que Paulo dava para que não desprezassem ele. E o desprezo, a banalização do ministério, a tiração de sarro, às vezes pode matar uma pessoa que não tem ainda maturidade. Óbvio, né? Às vezes acontece coisa na igreja que é muito engraçado mesmo. Se você tem liberdade, o irmão tem maturidade para aguentar as brincadeiras, não tem problema, né? Todo mundo catolino? Oi? Todo mundo catolino? Não, catolino, fazia... Sim. Eu lembro uma situação, acho que o Milton estava também, a gente fez aquele apoio missionário lá em Ibirama, aí o nosso dirigente foi pregar lá na igreja sede no último dia, né?
E ele estava empolgado, pregando ali, né? E daí ele ia falar sobre o exemplo, aquela figura que as pessoas fazem quando alguém fala mal, né, pelas costas, que abraça como o tamanduá. O tamanduá tem as unhas grandes, né? E quando, na verdade, quando ele está de braços abertos, ele está bravo, daí ele pega e abraça para machucar o oponente dele, né? E daí ele vem assim: irmão, você que fala mal das costas do teu irmão, sabe o que você parece? Sabe o que você parece? Aí ele foi falar: um gambá! Abraça daqui, abraça do gambá. Aí, meu Deus, depois, quando a gente veio embora no ônibus, foi uma tiração de sarro do gambá. Então são coisas que acontecem, né? Se você tem liberdade, o irmão tem maturidade. Só que assim, eu sei por mim, a primeira vez que eu preguei aqui na igreja do Rainha, eu fiquei tão preocupado com o que eu preguei, que no outro dia eu estava quase pensando que estava desviado, de tanta preocupação, né? Eu tive que orar para Jesus tirar aquele peso do meu coração, aquela preocupação, aquela angústia, que daí eu ficava martelando assim: será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu falei certo? Será que eu não me empolguei mais? Será que eu não me mexi de forma errada? Vem um monte de coisa na cabeça da gente, né? Aí veja bem, se eu tivesse alguém que naquele momento chegasse para mim tirar sarro de mim, da forma que eu agi no culto, na minha primeira pregação, perigava me matar. Eu sou contrário. Podia ser que me matasse, né? Então, é por isso que eu digo que tem que se analisar a questão da maturidade, até mesmo nas brincadeiras, né? E queira ou não, na questão de liderança cristã, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Bem, na verdade, é ambos, né? A gente tanto influencia quanto é influenciado. A gente, ouvindo os irmãos, ouvindo as pregações dos irmãos, ouvindo os ministérios dos irmãos, o testemunho, a conduta, a gente acaba sendo influenciado. Às vezes a gente olha, né, algumas condutas e a gente às vezes pensa bem assim: olha, eu preciso criar mais vergonha na cara e preciso seguir o exemplo do fulano, né? Então a gente sofre a influência dos irmãos. Às vezes, esses tempos atrás me deixou muito chocado. Acho que o meu sinei não estava no dia, mas nas outras semanas antes, nessa conversa, o senhor não estava. A irmã Tânia lá fez aquela galinhada lá na casa dela pra gente depois do culto. Sim. A gente está fazendo culto lá, né? Ela fez com a maior alegria. Antes dela fazer, como ela estava programando, ela disse que ia pedir folga na parte da tarde para o patrão dela para ter tempo de preparar, né? Aí você olha a casa dela, uma casa humilde, a gente vê que são pessoas pobres, né? E às vezes daí eu olho e vejo assim que às vezes tem pessoas com mais condições que não teriam a disponibilidade de receber um monte de gente depois de um dia de serviço e fazer com alegria como ela irmã fez, né? Aí eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, como eu preciso melhorar, né? Por quê? Porque a gente sofre, as pessoas às vezes não percebem, mas ou a gente está influenciando ou a gente está sendo influenciado. Então, infelizmente, isso tanto para o lado positivo, né, quanto para o negativo. A gente influencia para o bem quando a gente procede fielmente com a palavra do Senhor, e a gente influencia do mal quando a gente dá mau testemunho, né? Então a gente precisa sempre ter esse cuidado. Mas deixa eu posso comentar um pouquinho. Mas isso que nem que aconteceu, até na nossa vida é um ato que a gente tem que colocar em prática, é dar prioridade às coisas necessárias na nossa vida. Porque tudo vem fácil, a gente quer abraçar tudo, quer fazer tudo naquele dia. Mas nós, muitas das vezes, não alcançamos concluir todas as coisas, porque tem coisas que são prioridade na nossa vida. Entendeu? Sim. Então tem que dar prioridade a essas coisas, que nem ela se dispôs a dar prioridade ao culto, a fazer a comida, tá entendendo? Sim. Ela poderia estar descansando, limpando a casa, tá entendendo? Mas ela se preocupou com aquilo que era essencial para ela. E fez com alegria. Então, é isso que tem que fazer na nossa vida, que é uma parte de administração. E em cima disso tudo é uma grande demonstração de uma alegria que está recebendo as pessoas. Sim. E aí a gente vê assim e acaba sendo influenciado por isso. A gente vê, por isso que é bom os bons exemplos na igreja. E o bom exemplo na igreja não vem somente
liderança. Todos nós, né? Jesus Cristo, quando se referiu à igreja, vós sois a luz do mundo. Não falou para o líder da igreja ser a luz do mundo, para o pastor ser a luz do mundo, mas falou para todos nós, né? E o cristianismo é isso, é a gente estar entre irmãos, edificando uns aos outros. E a gente edifica com palavras, com hinos e com atitudes. Existem atitudes nossas que edificam também a vida dos nossos irmãos. Qual da terceira? Terceira? Comente sobre o capital humano. O que tem aí para nós? Alguém responde? Pode falar, Matheus. É constituído das pessoas que fazem parte de uma organização. Significa talentos que precisam ser mantidos e desenvolvidos. Sim, correto. Alguém mais? Mesma coisa? Alguém mais? Eu pus assim, o capital humano é de extrema importância nas organizações. No entanto, é um desafio reconhecer aptidões, direcioná-las ao propósito da organização e manter este capital de forma que haja uma mão dupla entre benefícios para a organização e benefícios para o indivíduo. Isso aqui eu pus de forma geral, mas também se aplica à parte ministerial. Isso aqui é muito importante. A gente vê que acontece muito, por exemplo, alguns pregadores que passam a se destacar, de repente, o propósito deles já não está mais dentro do propósito da igreja e começa conflitos. Então, precisa ter esses cuidados. Ou às vezes o indivíduo ele se destaca na igreja, e é bom que se destaque, mas de repente ele acha que ele já é maior do que o pastor local e não respeita mais o pastor local. Então, aí começa conflito. A gente nunca pode partir para esse princípio. Paulo diz lá em Romanos que nós devemos pensar moderadamente de nós mesmos. Capítulo 12 também, que nós fizemos leitura antes, fala em pensar moderadamente de si mesmo e fala também em se acomodar com as coisas humildes. E também fala de preferir os irmãos em honra. Você deve preferir honrar os irmãos do que ser honrado. E isso nos dias de hoje é difícil, hein? Não sei se vocês perceberam, eu gosto dessa parte de liderança e escuto muita coisa, muitas pregações, palestras e tal, e eu vejo muito se dizer que existe uma dificuldade do ser humano de aceitar o sucesso da outra pessoa. O ciúme, a inveja, até mesmo entre amigos, existe essa inveja, o fulano, ou frustração, o fulano está com um bom emprego, está com uma boa casa, ou está se destacando no ministério, a gente começou junto, fulano já é pastor e eu sou auxiliar ainda. Aí vem aquela, poxa, mas o que eu fiz de errado? Poxa, mas... E essas comparações, elas são ruins. Porque a gente precisa aprender, e isso é espiritualidade também, se alegrar com o sucesso das outras pessoas. O irmão conseguiu um carro novo, que bom, que benção, glória a Deus. O irmão subiu no ministério, que benção, glória a Deus. O irmão está com um emprego melhorzinho, irmão, que benção, que alegria, feliz por você. Isso traz saúde para a gente. Esse contexto, essa questão é muito séria nos dias de hoje, até mesmo por causa das mídias sociais. E daí existe muito fake nas mídias sociais, Porque daí as pessoas querem mostrar que elas são aquilo ali, querem manter aquela imagem para a sociedade, para alguém dizer, não, você é bonito, você é isso, você é aquilo, você é próspero, E isso às vezes é um veneno para outras pessoas, porque daí as pessoas começam a olhar e falam, poxa, mas o cara tem carro bom, tem casa boa, tem uma mulher bonita, tem uma casa bonita, ainda trabalha, tem tempo para fazer 20 km de bicicleta todo dia, ainda faz academia e vai para a igreja ainda. Aí você olha e fala, o que esse camarada tem que eu não tenho? Aí você olha para você está lá trabalhando o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, cansado, vem para a igreja, às vezes está até meio dormindo no culto e fala, daí você olha a rede social do camarada, o camarada fez 20 vezes mais que você. Aí vem uma frustração, mas só que às vezes não é verdade, Às vezes aquilo ali é só para manter um status, uma aparência que não, isso é prejudicial,
Tanto é, eu tenho meditado muito nisso. A gente precisa ter um espelho, e esse espelho é Cristo. A gente precisa chegar nele, se espelhar nele, não nas demais pessoas, para a gente não ter problemas com isso. A questão de impotência é muito triste quando a gente se sente impotente. Quando existem situações que levam a gente a se sentir impotente, que fogem do controle da gente, são muito tristes. Todo mundo enfrenta isso uma hora ou outra. O invejoso e o ciumento, toda a vida está sofrendo, né? Nunca está contente com nada. Sofre porque é impossível você não fazer os outros não prosperar, né? E acaba que esse indivíduo sofre bastante, né? Então, obviamente que a impotência a gente é suscetível a esse sentimento de impotência, tanto no ministério quanto na vida pessoal, na vida particular. Quando a gente traça um objetivo e não atinge aquele objetivo, a gente se sente impotente, né? Mas a gente precisa aprender a lançar isso sobre Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, deixar que Jesus cuide disso, e que a gente entenda qual é o propósito de Deus. Eu até escutei hoje, estava meditando lá em João capítulo 9, uma questão bem importante. Lá fala que aquele cego era um cego de nascença, né? E quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele era cego, se era por causa do pecado do pai ou do avô, se era pecado hereditário, se era pecado mesmo da atualidade ali, Jesus Cristo responde: nenhum e nem outro, ele nasceu assim para a glória de Deus. Quer dizer, aquele indivíduo nasceu e viveu a vida dele toda no sofrimento de não enxergar, simplesmente porque Deus queria glorificar o seu nome na vida daquele indivíduo. E daí a gente não entende algumas questões que se chama a soberania de Deus, alguns propósitos de Deus que Deus não altera, que Deus faz, e às vezes a gente não entende isso, que tem partes da vida da gente, tem sofrimentos na vida da gente, que são permissões de Deus. E essas permissões é para que Deus glorifique o seu nome na nossa vida. Então, é difícil de entender muitas das vezes. E isso traz frustração, porque a gente sempre quer estar o melhor possível. Pode ver, quando a gente está assim, bem tranquilo, né? O empreguinho está tranquilo lá no emprego, o salarinho está tranquilo, a casa está tranquila, a igreja está tranquila. Quando a gente vai entrar numa prova, a gente vai pensar: misericórdia, Deus não quer a prova. Né? Não quero passar por isso, Senhor. Mas a gente às vezes tem que passar por situações difíceis também. Isso nos faz amadurecer, Deus trabalha nas nossas vidas e mais para frente se torna testemunho que pode ajudar outras pessoas também. Vamos lá na página número 56. C para certo e E para errado. Nas relações interpessoais, a base está atrelada em duas expressões: o que me aproxima das pessoas e o que aproxima as pessoas de mim. Correto? Certo ou errado? Certo. O segredo nos relacionamentos interpessoais é se isolar das pessoas em vez de querer enquadrá-las em concepções falíveis. Errado. Para Maxwell, a regra de ouro nos relacionamentos interpessoais são as palavras de Jesus no fim da parábola dos talentos. Certo ou errado? Errado. Não é na parábola dos talentos ali, é no Sermão do Monte lá. Para obter um desenvolvimento interpessoal, se faz necessário obedecer alguns princípios cristãos, tais como deixar o ego de lado e ser gentil com as pessoas. Certo. Aprender a ouvir o que os outros têm a dizer facilita a compreensão das pessoas. Certo. Atualmente, o que determina as promoções dentro das organizações não é mais o currículo, mas o talento de um profissional. O objetivo maior dos profissionais é desvendar qual é o seu talento e saber como usá-lo. Certo. Jesus sabia como ninguém descobrir o talento nas pessoas e conseguia com maestria potencializar essas aptidões. Certo. A principal qualidade daqueles que sabem identificar talentos é saber como animar as pessoas a agir. Certo ou errado? Certo. Apesar que a apostila usa a palavra estimular, mas é a mesma coisa.
Lição de número 3, página número 85. Coloque C para as alternativas corretas e E para as alternativas erradas. O líder é alguém que já nasce pronto para o exercício da liderança, certo? Errado, não tem como, né? Já tem identificado. A liderança ideal necessita de ter líderes vocacionados e treinados para o desempenho da arte de liderar. Certo. Então isso aqui é importante, gente. Não adianta só a vocação. Precisa treinamento. Né? Os dois têm que andar junto. Porque tem muita gente boa que tem o talento e a habilidade para fazer, mas se ele não aceita ser treinado para aquele princípio, ele acaba não exercendo como deveria exercer. É a mesma coisa uma ferramenta. Você tem a ferramenta, mas se a ferramenta não estiver afiada, você faz o serviço, mas é mais perigoso, é mais trabalhoso, precisa de mais força, às vezes estraga a matéria que você está trabalhando, porque a ferramenta não está bem afiada. No desenvolvimento dos estilos e modelos de liderança, surgiram os paradigmas. Certo. O grande mito que surgiu na gestão da liderança foi o mito do topo. Certo. Existe um estilo de liderança que já atingiu a perfeição. Errado. Não tem como, né? Perfeição só Cristo. É engraçado, eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu fiz da aula anterior, que a gente falou de alguns estilos de liderança. Eu usei bastante a epístola de 3 João para se referir à liderança cristã. E ali, veja bem, João, discípulo do amor, apóstolo, 3 anos com Cristo. Então o camarada era preparado. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o camarada devia ser uma grande bênção, né? Aí vem o Diótrefes falando mal do dito do João, né? Tentando difamar João e se opondo ao trabalho missionário que estava ocorrendo na cidade, porque ele desejava o primado. Então você veja bem que não existe liderança que agrade todo mundo, liderança perfeita, não existe. Sempre vai haver contrários. Complete o quadro abaixo sobre os estilos de liderança. Eu vou falando aqui, daí vocês vão respondendo já em seguida, pode ser? Estilos. Ditatorial com ênfase. Características. Sim. Estilos. Autoritário com ênfase. Característica. Estilo consultivo, ênfase. Característica. Descentralização e poder. Estilo participativo. Característica. A delegação. Certo. Pergunta: qual desses estilos é o correto? Estilos de liderança. Veja bem, a gente falou, a ditatorial, ela tem ênfase na disciplina, né, num estatuto, ou no caso nosso, eclesiologia, a palavra de Deus. Característica, centralização no poder que é dado por dentro da disciplina, né? Autoritário, no poder e não aceita críticas, quer dizer, eu mando, eu faço, né? E vocês me obedecem. Aquela questão do exército, né? Em missão ali na ação, né? O capitão ali fala, ó, faz isso, o indivíduo abaixa, tem que abaixar. Ah, mas eu não quero abaixar. Tem que abaixar, se não abaixar é punido, né? Consultivo, com ênfase na empatia e na descentralização do poder. Quer dizer, empatia é sentir o sentimento das pessoas. Então a gente vai medindo e vai crescendo junto. Né, o time de futebol, todo mundo está ali unido com o mesmo propósito, cada um está ali para desenvolver uma função, né? Participativo, com ênfase na equipe, e a característica é a delegação. Então vamos abrir um restaurante, o irmão Jefferson vai ser o cozinheiro, o irmão Sinei vai ser o garçom, o irmão Marcos vai ser o caixa.
Cada um fica na sua. Se o caixa for lá para a cozinha e o dinheiro for para o caixa, não vai dar certo. Então cada um fica no seu quadrado, que a coisa, né? Cada um tem a sua função a desempenhar para a coisa andar, né? Qual dessas tipos de liderança é a melhor liderança? A última. Nenhuma. Nenhum, né? Depende da Por quê? situação. Né? Depende da situação do momento. Mas essa do tutorial a gente se inclui em alguma coisa, se encaixa? Sim. A gente vai lá para a Epístola de João. Vamos lá entender aquele contexto. Lá eu consegui encaixar esses 4 tipos de liderança, né? O que acontecia lá? Você sabe o que acontecia lá na terceira Epístola de João ou não? Quem está inteirado do assunto lá? Lá tem 4 personagens principais. João, que escreveu a carta. Gaio, que era um cristão que residia numa determinada localidade. Essa localidade era dirigida pelo dirigente da congregação, era o Diótrefes. E também cita o nome de Demétrio, que era um missionário enviado naquela localização. O que acontecia? João enviava pregadores itinerantes, missionários itinerantes naquela congregação. E aquela congregação tinha a função de apoiar esses pregadores itinerantes para pregar o evangelho ali na região, e eu acredito até mesmo era uma ponte para regiões mais longe, haja vista a dificuldade que se havia na época, né? Então o que acontecia? Trabalho, beleza, João pegava pessoas da confiança dele, escrevia cartas às igrejas e mandava. Gaio, ele como um bom cristão e participante do ministério cristão, ele recebia essas pessoas na sua casa, dava pouso, dava comida e as encaminhava para os pontos que elas queriam ir. E aí, dentre esses estava Demétrio, que fazia esse trabalho, né? E possivelmente o portador da carta a Gaio. E Diótrefes era o dirigente local. O Diótrefes, ele passou a falar mal de João. Ele não repassou as cartas que João mandou à igreja recomendando os missionários. E ele resolveu então punir as pessoas que recebiam os missionários em suas casas, né? Punir com exclusão, num autoritarismo federal aí, né? Num excesso de autoridade, né? Vamos dizer assim. Então o que acontece? A relação de João com Gaio. João escreveu a carta para Gaio, incentivando ele a continuar com a sua boa obra, né? Na sua carta diz, olha, não proceda como está procedendo Demétrio. Siga o bem e não faça o mal. Que tipo de liderança é essa? É uma consultiva, baseada na empatia. João viu, Gaio está sofrendo lá, e eu preciso ajudar ele, apoiar ele, não deixar ele desanimar no trabalho cristão, né? Na questão participativa, a gente vê o entrelaço entre João, Gaio e Demétrio. João treinava possivelmente, quando o camarada estava pronto e ele era da confiança dele, ele enviava as igrejas com cartas para fazer essa pregação. Ele sabia que lá na localidade de Gaio ia receber os missionários e dar o apoio missionário. E por consequente, Demétrio e os demais missionários pregavam o evangelho. Então você vê que aqui tem a participação de toda uma equipe, cada um tem a sua função bem delegada e bem ordenada, correto? Né? Até aí beleza, né? Agora a gente vê a questão autoritária e ditatorial na vida de João. Por quê? Porque João, sabendo da situação, veja bem, vieram pessoas daquela localidade contar para João o que estava acontecendo, e por isso ele escreveu essa carta, né? Elogiando Gaio, motivando Gaio, mas na mesma carta ele diz bem assim, olha, eu vou ir ter com vocês e vou manifestar as más obras de Diótrefes. Agora o que João estava fazendo? Ele estava sendo autoritário. Necessário? Totalmente, porque aquele camarada estava impedindo o trabalhar de Deus naquela congregação. Entendeu? Então existe sim, o autoritarismo ele é bom desde que aplicado dentro de um padrão. Por isso que existem as hierarquias dentro da igreja.
para... Autoritarismo espiritual, né? Sim, é uma autoridade. Veja bem, João com Gaio e com Demétrio, a sua autoridade, o seu vínculo de autoridade era pela influência. Ele não foi autoritário em nenhum momento. Você vê que o tratamento dele com Gaio em toda a carta é amado, filho, amigo. Agora com Diótrefes, ele usou da sua autoridade apostólica, dizendo que ele ia lá e ia punir o camarada, porque o camarada estava fazendo coisa errada. Para impedir o evangelho da expansão. Exatamente. Ele estava impedindo a expansão do evangelho. Aí te digo o seguinte, foi nesse contexto, você acha que João, quando chegou lá naquela congregação, ele iria aceitar críticas em afastar o tal do Diótrefes da congregação? Tipo, não faça isso, João, não pode. Não, ele ia usar da autoridade. Né? Então existe sim autoridade, obviamente hoje essa questão da exclusão sempre foi um problema, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Os nossos relacionamentos, o cristão está dentro da igreja, né? Quais são os nossos relacionamentos? É família e igreja. Dificilmente a gente tem amigos fora da igreja, né? A partir do momento que se exclui alguém da igreja, você está privando ela de alguns relacionamentos, né? E isso é muito sério, muito grave, muito triste. E geralmente quando exclui alguém da igreja se mata. Às vezes a pessoa fica desviada, depois fica até no inferno. Sim, porque a exclusão é diferente da disciplina. Eu fui excluído quando tinha 15 anos da igreja, eu fiquei 10 anos para desviado. Sendo que o pastor que tinha na igreja queria só encher a igreja, não ensinava, era um fanfarrão. Por isso que hoje sempre quando tem um fanfarrão que não ensina correto, eu posiciono contra. Porque se Deus coloca a pessoa na frente do trabalho, é para ele ensinar, para ele educar, mostrar o caminho. E não simplesmente querer encher a igreja e deixar as coisas corretas de lado. Sim. O que acontece? A exclusão é diferente da disciplina. A disciplina é para alguém que fez alguma coisa errada, que escandalizou a igreja, e ele tem consciência disso e procura se corrigir. Então o indivíduo, ele entra numa disciplina. Essa disciplina, ela não tem um padrão bíblico de tempo. Isso é determinado conforme os anos e conforme as determinações do pastor local, pastor presidente, convenção. Isso é alterado com o passar dos anos, não existe uma fórmula correta, né? Mas a exclusão não. A exclusão é o seguinte: o camarada, ele está escandalizando o evangelho, né? E não tem recurso, porque já foi conversado com ele, já foi tentado corrigir a situação e não tem jeito. O camarada, ele quer bagunçar mesmo. Esse camarada, ele pode ser excluído da igreja. Inclusive existe casos de exclusão até na próprio estatuto, porque hoje a igreja tem um estatuto e o indivíduo ele pode ser excluído da igreja se ele causar alguns tipos de delitos à igreja. Dentre esses delitos está o escândalo do evangelho. Eu estou acompanhando, tem um amigo meu que está no campo, que aconteceu alguns problemas bem graves, e lá houve-se a necessidade de trocar o pastor presidente do campo. Não vou falar o que aconteceu para não... Mas são coisas bem graves, coisas terríveis. E inclusive esse meu amigo, ele se posicionou contra essa troca de dirigente. Não que ele era contra a saída desses que estavam fazendo as coisas erradas. Ele estava sendo contra quem a convenção estava mandando para lá. E isso foi tão feio, saiu até no jornal, gente. Porque daí fizeram fervo lá na igreja, lá, dizendo que não aceitavam, com plaquinha, tudo. Então, não me admiro se o dirigente da congregação, novo pastor presidente do campo lá, não acabar excluindo até mesmo algumas lideranças por essa questão que ficou feio para o evangelho dentro daquela cidade. Eles tinham o direito de ser contra? Total direito. Podiam se manifestar, mas tudo com decência e com ordem, né? Não com algazarra. Então essas coisas precisam ser bem dosadas, né? A igreja, a ordem, a gente sempre preza pela ordem, pela decência, a gente sempre preza pelo bem-estar da igreja, né?
É até interessante, porque na mesma carta que Paulo escreveu lá em 3 João, quando ele fala de Diótrefes, ele fala o seguinte, que Diótrefes estava seguindo o mal, né? E quem segue o mal é porque não tem visto a Deus. Então, a partir do momento que eu parto para fazer o mal ao meu irmão, esse mal deliberado, como Diótrefes estava fazendo, as exclusões das pessoas que ele achava que estavam apoiando o ministério, ele se achava certo em excluir, né? João diz assim, esse camarada, ele parou de ver a Deus. E o cristão não pode parar de ver Deus nunca, né? Todos os dias nós precisamos estar em comunhão com Deus, né? Então, aí a gente vê esses tipos de liderança, né? A participativa, a consultiva, a autoritária e a ditatorial, né? Agora, existe essa questão que é muito importante, saber usar essas lideranças, né? Às vezes o indivíduo comete excessos e os excessos são muito ruins mesmo, né? Eu estive pregando uma vez numa congregação e o obreiro, não sei qual era, porque eu não era daquela localidade, era uma congregação fora aí, e o dirigente da congregação, que era a pessoa que havia me convidado, chamou um obreiro para dar uma palavra, e quando ele chamou esse obreiro para dar uma palavra, um irmão do banco ali se levantou e disse assim, velhaco, vai pagar tuas contas, não subir no púlpito. Misericórdia. Daí deu um climão na igreja, né? Porque daí o obreiro aqui, o acusado não aceitou, né? Porque se sentiu ofendido, e enfim, já estavam quase querendo se pegar no braço, tiveram que apartar os dois lá, porque aí depois você vai pregar no culto deles. E o escândalo, né? Então, assim, a gente sempre precisa prezar pelo bem da igreja, né? E não causar escândalos. Ele poderia ter, vamos dizer assim, cobrado o irmão? Poderia. Como? Chamasse o dirigente, falasse para o dirigente, ou levasse lá a prova, né? Levasse a prova, se fosse lá, sei lá, se o irmão tivesse armazém, tá aqui, comprou comigo isso, está devendo faz tantos meses, e eu já cobrei ele e ainda está debochando de mim que não paga. O que nós fazemos? O dirigente ia chamar o irmão para conversar, ver se a situação era um problema de ordem financeira, que poderia ser também, né? A gente não sabe, ou se fosse safadeza mesmo, com certeza o obreiro tomaria as medidas cabíveis. Até mesmo, eu não sabia, fiquei sabendo esses tempos atrás na reunião de 2 meses atrás, que se eu sou separado a presbítero, né, que a gente que pede aquela fichinha lá de não débitos lá, né, e depois que eu fui separado, eu me tornar um velhaco, vamos dizer assim, não pagar mais as minhas contas, o meu ministério pode ser revogado, né? Não, você passa, você é feito antes, mas vamos supor, quando eu fui consagrado, estava tudo ok, né? Então beleza, mas depois disso eu passei a dever para várias pessoas, né? Mas se você for para ser consagrado já de débito? Não, daí não passa, mas se, vamos supor assim, se eu fui consagrado, estava legalmente, certinho, mas depois de algum tempo eu passei a dever, né? Claro, a igreja também não vai pegar lá, o camarada se enfiou em contas por força maior e vai, não, agora que você está devendo, você não, né, a igreja não vai fazer isso. Mas o pastor presidente do campo, juntamente com os dirigentes locais, que vão se reunir, vão ver o que está acontecendo. O fulano está devendo porque foi má índole ou foi uma situação adversa, né? E aí, então, pode sim o ministério do indivíduo ser revogado. Então, é importante a gente ter esses conhecimentos, essas manutenções e sempre cuidar pelo bem da obra do Senhor, né? Porque a igreja é de Cristo. Então, se eu firo a igreja, se eu escandalizo a igreja, se eu me oponho à igreja, é com Cristo que eu me vejo depois. Me acerto. Uma maneira certa é quando já escandou, né? Eu acho correto. Oi? De ano em ano, você está o nome dos obreiros para ele. Esse cara que recusou era crente? Os dois eram. Mas então não era convertido, porque você faz isso. Os dois. O outro eu não sei qual era a situação que estava devendo, mas se ele estivesse devendo por safadeza,
estava errado, mas o outro também por acusar assim em público na congregação estava errado, inclusive até se o irmão acusado ele for procurar os seus direitos na justiça, ele nem vai pagar a conta e ainda vai ganhar dinheiro do irmão por padecendo. Então existem esses cuidados que a gente precisa cuidar, né? A gente não pode escandalizar a igreja, é um problema. A pergunta número 3: o que é liderança exercida com base no poder e com base na autoridade, segundo Hunter aqui? Não sei se é Hunter ou é Hunter, alguém me ajuda aí? É Hunter, né? Poder é a capacidade de obrigar por causa de sua posição com força os outros a obedecerem à sua vontade. Autoridade é levar as pessoas a fazerem de bom grado sua vontade. Influência sem coerção. Sim, correto. Eu lembrei de um caso aqui, eu trabalhei numa empresa e o encarregado da empresa, quando entrava alguém, o camarada estava na experiência ainda, ele ia para os indivíduos que estavam na experiência e pedia dinheiro emprestado. Daí, tipo, era ele quem decidia se o cara ficava ou não na empresa. O que você acha que esse cara fazia? Emprestava o dinheiro. O camarada estava desempregado, né? Estava entrando na empresa e emprestava dinheiro para o encarregado. Sabe quando ele pagava? Nunca. Quer dizer, ele usava do poder que ele tinha para exceder, abusava do poder que ele tinha, né? Infelizmente, né? Era uma realidade. Então, a autoridade por base do poder faça isso, senão você vai ser suscetível a isso. Infelizmente, não é sempre, e é bom quando o líder não precisa usar essa autoridade, mas às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. Obviamente que é desgastante. Como nós estamos falando lá de 3 João, vocês acham que João, a Bíblia não diz o que aconteceu depois que João foi lá e conversou com Diótrefes lá, repreendeu ele, se afastou ele da igreja, ou se ele pediu perdão e ficou dirigindo a igreja ainda, né? Mas vocês acham que isso foi desgastante para o ministério de João e para a igreja? Foi. Com certeza foi, né? Então, o uso do poder na igreja às vezes é desgastante, né? A gente precisa evitar, né? E é engraçado, porque quando eu preciso usar do poder é porque a minha influência está fraca. Já naquele tempo tinha muito problema nas igrejas daquele primórdio, a igreja tinha muito problema. Sempre teve, né? A igreja sempre teve problema. E sempre vai ter, gente. Não tem igreja perfeita, não adianta. Eu acho incrível até aquela passagem de Paulo fala assim: pega ele, pega o dedo do corpo dele pro diabo e só preservar a alma. Você vê onde chegou a situação. Sim. A 2 Timóteo descreve também problemas bem graves que Paulo e Timóteo estavam enfrentando na igreja. É bem triste, na verdade, o contexto de 2 Timóteo. Uma coisa interessante aqui, que eu gostaria de frisar também, dentro da terceira epístola de João, já que a gente já está nesse assunto, João exercia influência sobre Gaio, né? Porque João não disse para Gaio, receba os missionários aí, senão eu vou te disciplinar. Não, ele tinha influência, né? Gaio recebia com alegria, a Bíblia diz que fazia como se fosse o Senhor, né? Versículo 6 na versão NVI, na corrigida não aparenta isso, mas se você ler na NVI você vai ver isso. Enquanto que Diótrefes sobre Gaio exercia o poder. Por quê? Eu não sei se Gaio chegou a enfrentar a exclusão, mas ele estava passível, porque se dá a entender na carta que ele estava obedecendo João e desobedecendo a Diótrefes. Então, veja que diferença, que contraste. Qual que é o melhor tipo de autoridade? A que você, por coerção ou por influência? Influência, né?
Por quê? Porque por influência as pessoas fazem porque elas estão dedicadas àquilo, né? Agora, quando é por coerção, elas estão fazendo porque alguém mandou elas fazer. A partir do momento que houve um obstáculo, elas vão usar uma desculpa para não fazer. Eu vou mandar para vocês uma figurinha bem engraçada que eu recebi essa semana agora sobre essa questão. O camarada ele faz a pintura do asfalto, né? Aquela tinta branca que vai no limitador do asfalto ali, e daí tinha um galho. Aí o que ele tinha que fazer? Tirar aquele galho e pintar, né? Ele fez isso aqui, ó. Tipo, não é minha obrigação tirar o galho daí, porque isso é obrigação de quem limpa a lateral da BR. Por quê? Porque é coerção, ele faz aquilo por causa do salário dele, mas ele não faz com alegria, né? Que se ele fosse um cara caprichoso, faz com zelo, com alegria, né? Eu sei que é um caminhãozinho que pinta aquilo ali, né? Mas o que o cara fazia? Ia parar o caminhãozinho, ia tirar o galho, né? E ia continuar pintando, né? Eu vou mandar para vocês, isso é uma realidade, né? Quem faz por influência faz bem feito, faz com alegria, quem faz por coerção. É a mesma coisa, vocês já perceberam quando a gente precisa fazer algo, mas não está no coração da gente fazer? Né? E a gente fala, eu preciso ir lá. Daí, e a gente vai com aquela má fé, né? Tipo, se desse alguma coisa errada para mim não ir, né? Acontece, né? Aconteceu. Oi? Falou pra mim, eu não boto água lá porque eu não. O fato de pegar um copinho por ali? Não, botar água lá, que dá pra fazer outras coisas. Sim. Ministro é todo nós, né? Desde auxiliar até evangelista. Sim, até a nossa lição fala bastante sobre a liderança com a liderança servil, né? Você é líder, mas você nunca deixa de ser servo. Isso é uma realidade nos princípios bíblicos, né? E é engraçado porque na igreja não tem reizinho, né? E a partir do momento que a pessoa se acha o rei da igreja, ele está muito enganado, não está entendendo nada do evangelho. Infelizmente existe, né, essa questão do reizinho. Ele se acha mais poderoso, se acha mais espiritual, se acha que ele ora, os outros não oram, acha que ele prega, os outros não pregam, acha que se ele não estiver no departamento ou na igreja, as coisas não vão, né? Ao culto que eu não vou não vai estar bom porque eu não vou estar no culto, infelizmente, né? Tipo como se o Espírito Santo estivesse com ele, né? Se ele não chegar, não botar o pé dentro da igreja, o Espírito Santo não bota o pé também porque ele não botou o pé, né? Então, infelizmente tem pessoas por ignorância, né, gente? Por ignorância pensam dessa forma, mas é bom a gente aprender para a gente não cair nesses erros. São síndromes que acompanham o ministério, principalmente quando o indivíduo começa a ser usado por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o maior limitador de Deus usar a gente, sabe qual é? Nós mesmos. O eu. E é o dito do eu. Por quê? Se Deus me usar, eu posso perder minha salvação. Porque isso, se Deus pregar e na hora que eu estivesse pregando assim, Deus derramasse aquela graça e as pessoas aceitassem Jesus e pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, eu sou bom. O resultado é diante, mas o resultado é diante dos nossos olhos, né? Quando os homens de Deus estão caídos, né? Por isso. Sim. Infelizmente, existe muita gente, muito pregador bom, muita gente que começou bem e terminou muito mal porque não entendeu a questão do serviço cristão. A gente nunca vai ser melhor
nunca vai ser maior. E a gente nunca tem assim, nos últimos 15 anos da igreja entrou uma ideologia errônea dentro da igreja, que a manifestação de Deus está vinculada a um indivíduo. E isso é um erro muito grande, né? Quando Deus se manifesta na igreja, eu não sou um funil. Vamos supor, se eu sou pregador, eu não sou um funil, onde então toda a glória de Deus vem sobre a minha vida e depois passa para os irmãos. Não acontece isso, isso é antibíblico. O Espírito Santo trabalha na igreja. Então eu preciso entender, se eu tenho essa visão de funil, que tudo vem em mim para depois ir nos outros, é um perigo e é coisa do diabo. Eu tenho que entender que quando eu estou pregando, eu estou cantando, estou ministrando, estou governando no sentido de administração eclesiástica, né? Desempenhando uma tarefa, e Deus está abençoando a igreja, não é porque eu estou ali, né? Então é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, deixar clara, para que a gente não caia na esparrela do diabo. É que nem os congressos, né, irmão? Os congressos, você vai fazer um congresso 3 meses antes, você faz todo o planejamento. E desde o primeiro momento começa a oração. Sim. E diante dessa oração, Deus vai manifestar no congresso a sua misericórdia. Então não é o pregador. Sim. Ele vai trazer uma palavra abençoada. Podia ser outra casa. Mas quem fez todo o trabalho foi a casa. Daí o pregador acha que é ele, né? Isso. E a glória e a honra é para Deus. Sim, e ele acha que ele que é o mentor daquilo. Né? Esse é um perigo. Né? E isso derruba a gente, sim. Derruba. A página 86, então, que tipo de modelo de liderança os líderes cristãos devem desenvolver? Que é isso que a gente acabou de falar aqui. Alguém fez? Fez, não, chefe? Não? Tem aí, irmão Milton? Tá, então eu vou ler a minha resposta aqui. O líder cristão deve praticar a liderança servidora, utilizando os modelos situacional, avaliando as situações, transacional, troca entre líder e seguidor, e transformacional, de agir com o contexto, no entanto, sempre observando os princípios cristãos. Então, o que acontece? Eu sou servo, eu sou humilde diante de Deus, exercendo o ministério cristão, preciso ter esse pensamento de ser servo, de ser humilde, né? E eu devo, então, estar sempre avaliando as situações, em como eu vou me portar e de que maneira eu vou, né? Porque existem situações que o indivíduo ele vai precisar se impor também. Um exemplo disso é lá no livro de Atos, quando os discípulos Pedro e João curaram aquele paralítico e foram levados lá para diante da... meu Deus, eu não lembro qual a liderança que eles foram levados, foi sobre o Sinédrio, né? E julgaram eles lá, e Gamaliel então dá a sua palavra, dizendo assim: se esse negócio for de Deus, então deixa que vai permanecer, se não for de Deus, é fogo e palha, vai se acabar, né? Aí só deram umas pauladinhas neles lá e mandaram eles embora, né? Mas quando eles foram interrogados, né, Pedro falou: olha, o que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Por quê? Porque estavam coagindo eles, né, a abandonar a sua fé. Aí eles se imporam para mostrar a sua obediência a Deus. Mas é diferente, né? Mas em geral o cristão precisa ter uma liderança de servo, né? E essa liderança de servo, ser servo, não pode ser na base da hipocrisia. A gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, quando Barnabé lá vendeu a sua propriedade, depositou ao pé dos apóstolos, e houve uma comoção na igreja por causa disso, né? Barnabé, né, que desapego ao material, né? Aí Ananias e Safira, que queriam a mesma honra que teve Barnabé, resolveram vender a sua propriedade e mentir que estavam dando tudo à igreja, e na verdade eles estavam retendo uma parte do valor. Na verdade eles não precisavam dar nada para a igreja,
Se eles quisessem dar metade do valor, poderiam dar metade do valor e falar: ó, irmãos, está aqui, mas a metade vai ficar comigo, metade para vocês, não tem problema nenhum. Mas eles resolveram mentir e ali que está o problema. Eles podiam reter a deles. Era deles. O problema foi a mentira. O problema foi a mentira. Por quê? É porque eles queriam ter aquele mesmo reconhecimento que teve Barnabé, né, por ter doado. E esse reconhecimento, na verdade, era uma hipocrisia. Eles queriam se dizer servos da igreja, mas não eram, né? Eles não tinham essa fé para fazer aquilo ali. E daí, por isso, eles foram punidos. Tem. As pessoas dão tudo, arrumam briga com a família. Porque ele vai me dar mais dinheiro, vocês estão tudo a A questão da humildade cristã, ela é um pouco interessante, porque no púlpito todo mundo é humilde. No púlpito todo mundo é humilde, no púlpito todo mundo é santo, no púlpito todo mundo é honesto. Não é verdade? Ninguém. Qual foi a vez que vocês viram um pregador pegar e falar: pessoal, irmãos, quero dizer para os irmãos aí que eu sou meio exaltado, Já viram ou não? Eu só vi o pregador dizendo que o pastor era corajoso de convidar ele. Isso eu vi. O pastor era corajoso de pregar. Eu não sou pregador. Mas aí ele já é arrogante, né? Porque se ele diz que o pregador é corajoso, ele está dizendo que ele prega duro. É arrogante. Mas eu já vi isso já. Já vi também, mas não deixa de ser uma arrogância. É arrogância, mas já vi. Né? Aí, então o que acontece? Aqui todo mundo é bom. Aqui todo mundo é certinho. E gente, às vezes o camarada não é humilde, mas ele vai lá, pega lá aquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. Meu Deus, você chora de ouvir ele pregar. Fica chorando sozinho. Mas aí quando as suas atitudes precisam condizer com aquilo que ele prega, que é o problema. Porque assim, o importante da vida cristã não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive. Esse é o importante. Você não precisa pregar muito, mas você precisa viver bastante. Esse é o mais importante, né? A questão de Paulo fala do culto racional é isso. Você não pode prestar um culto com a sua boca que as suas ações não sejam condizentes com aquilo que você está falando ou fazendo. E esse infelizmente é o maior problema que nós temos hoje, né? As pessoas gostam de falar bastante, gostam de pregar bastante, mas na hora de viver o Evangelho é difícil, porque, né, é difícil, é complicado. A gente vê que existem pessoas que não têm moderação, sempre eu sou espiritual, eu sou fulano, isso é um problema. E feio ainda, né? Eu acho feio quando eu vejo esse tipo de atitude numa pessoa. Eu acho que aqui o púlpito, quando a gente está diante dos irmãos, não só no púlpito, a gente está diante dos irmãos, eu não estou no púlpito aqui, né? Estou com essa mesinha aqui, mas estou diante da igreja, vocês são igreja, né? A gente não está aqui para a gente ficar falando da gente. A gente compartilha a palavra de Deus. Claro, às vezes para melhor licitação de uma palavra, a gente dá alguns testemunhos, acrescenta alguma coisa do nosso viver diário, mas com a intenção de glorificar a Deus. Então esse negócio, né, de camarada, ele começa a pregação já dizendo, agradecendo o pastor, porque o pastor é corajoso de convidar ele, como é que já vi, né? Hoje vocês vão ver a glória de Deus nesse lugar. Quer dizer, porque eu estou no púlpito, é que a glória de Deus vai cair sobre a igreja. Quer dizer, se no culto anterior e nos cultos posteriores que virão na igreja que ele não está ali, não vai ter glória nenhuma, porque ele não vai estar. É arrogância, né? E tantas outras coisas que a gente vê assim que só a graça de Deus. Eu vejo pessoas que se orgulham da sua humildade. Já viram isso? Eu quero dar cabo. Se orgulha da sua humildade. Não, dar cabo não é humildade, não. Não, mas ele quer fazer mais, é tipo o cara que está com dor de dente. Vocês têm uma ideia? Agora mudou esse pensamento, mas antigamente, né, havia uma denominação
não vou falar denominação ética, estou até gravando, fica feio, né? Vai pro YouTube lá daí, né? Mas tinha uma denominação que, você sabe que a camisa fica velha, ela fica puída aqui, né? Ela pui, sabe o que é puir, né? Ela gasta e faz uns furinhos. Pode ver uma camisa velha social. Gente, os crentes daquela igreja só usavam camisa puída. Sabe por quê? É humilde. Humilde. Era muito desleixada, relaxa. Humilde. Esse é o nome. Humilde, para eles usar. Então, não é muito diferente dos fariseus na época de Jesus. Os fariseus, eles tinham uma coisa que andava com eles que se chamava filactério, na testa, se eu não me engano no braço também, que dentro era uma caixinha e ali tinha um versículo. Sabe o que eles faziam com aquilo? Eles botavam o maior possível, mais grande, né? Jesus Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus, que alargam os seus filactérios. Por quê? Sinal de humildade. Não é sinal de humildade, não. De religiosidade, daí, né? Que eles tinham uma parte grande da Bíblia com eles. Né? Então, quer dizer que se amarrasse um rolo do Pentateuco na testa, ia ser mais humilde, mais espiritual ainda. E infelizmente existem atitudes no meio cristão que beiram a isso. Eu já vi questões, já estive num culto em que a irmã chegou para pregar, chegou ali no púlpito ali, ó, tirou o sapato, porque tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Ou entra na igreja cristã. Né? Sim, tipo, porque, né? Quer dizer, é uma revelação que só a dita cuja tem, porque, tipo, a sensibilidade espiritual da dita cuja é bem maior do que a nossa, né? E daí, pô, os obreiros tudo de sapatinho lá no culto, você estava dizendo o quê? Qual a imagem que você está passando? Que os obreiros não têm respeito com as coisas santas porque estão entrando de sapato no culto, enquanto que eu sou a indivídua que sou o santo, né? E tantas e tantas e tantas outras questões que... Eu passei, eu acho que eu já contei para vocês, eu passei essa situação, foi aqui na igreja do Rainha, venho pregar uma dita missionária aqui, e aquele dia eu estava com febre, estava ruim, e a mulher era daquelas que olha para o teu irmão e diz isso, e pega na mão do teu irmão e profetiza por uma profecia. Dessa forma não existe, tá, gente? É heresia, né? E aí eu fiquei quietinho na minha ali, né? Orando e assim, tipo, ai Jesus, tipo, passe logo o culto, porque na verdade eu não gosto, então passe logo o culto para ir embora na minha, quietinho. E a mulher se incomodou comigo. Veja bem a arrogância da mulher. Ela se incomodou comigo que não estava fazendo nada, de tão arrogante. E daí ela mandava fazer e olhava para mim para ver se eu estava fazendo. Como eu não estava obedecendo ela começou a ficar brava. Aí eu vi que ela estava ficando brava e eu já não estava muito bom também, né? Aí eu fechei a cara, daí que eu fechei a cara de uma vez. Né? Fechei a cara. Ela olhava para mim, olhava para mim. Hã? Aí, daí pronto, né? Se você não acredita na operação de Deus na minha vida, vai orar o quanto eu oro. E papapá, né? Tipo, quer dizer, só porque eu tava de cara fechada ali é porque eu não orava, né? Então, né? E foi todo brigando comigo em cima do culto. Brigou comigo o culto inteiro. Daí te pergunto, qual a espiritualidade de uma pessoa dessa? Fez o maior fervo, né? E o pior, o triste é que a igreja recebe, né, gente? Esse é o triste. Teve irmãos que, o culto foi uma benção. A mulher estava brigando comigo o culto inteiro, mas foi uma benção. Teve uma parte que fica presente aqui, quase que me mataram. Ela me chamou lá, vem aqui. Aí eu fui comigo, né? Tu quer aprender, não sei o que, e o outro dizia, tu é uma benção. Misericórdia. Porque tu não pensa em mas tu te dê.
experiência uma vez também. Eu fui numa igreja com os meninos lá em Curitiba, lá, que a Zada gostava de procurar fervo, né? E na igreja tinha o João do Monte e a Maria do Monte, os pastores dessa igreja, porque só oravam no monte, né? Eu nunca dei crédito, gente. Eu já orei no monte, mas para mim a oração do monte e a oração do quarto, eu prefiro a do quarto, porque no quarto não tem pernilongo, e o monte tem pernilongo e é um problema, né? Tu já foi ontem? Já. Meu, já foi mais lindo. Eu fui uma vez. Tem diferença? Não Tem diferença nenhuma. Eu estava lá, a vez do cachorro, eu escutei a oração do Um galinho. Eu fui ver lá no monte do cachorro e molhou em 5 vezes ou não? Então veja bem, gente, o que aconteceu? E daí essa galera ali do João do Monte, Maria do Monte, eram da revelação, da profecia, né? Porque eles eram do monte, então do monte, né? Aí os piá foram tudo eterno, né? Tudo de roupinha social, terninho. E eu fui assim, igual eu tô aqui mais ou menos. Na época a gente usava umas calças mais largas ainda, não sei se vocês lembram daquelas calças de skatista. Usava daquela lá. Camiseta, calça de skatista. E daí o que acontecia? Sentou os meninos e sentou eu. O que eles concluíram? 3 piá sentados social com um piá sentado de roupa normal, eles estão trazendo ele para a igreja para ouvir o evangelho. Ele para comer. Que aceitar Jesus. Aí de certo olhou para minha cara, olhou a cicatriz que eu tenho aqui, que eu tenho uma cicatriz assim, né? Esse é o skatista. Pensou, opa, esse camarada aí, de certo, feio na foto, né? Me chamou para frente. E que Deus já tinha me livrado da morte, nos lugares que eu andava, papapá. E depois do final de tudo isso, você quer aceitar Jesus? Eu era crente já. Sim. Eu peguei e falei não. Aí saímos pra fora. Eu peguei e escondi os meninos que estavam, porque nós fomos lá por causa deles. Eu falei, que tipo de revelação é essa aqui? Excomunguei eles depois, né? E eles eram mais velhos que eu, né? Mas assim, são coisas que infelizmente acontecem na igreja, de pessoas que são mais do que os outros. Né? Ela falou, né, mano? Teve uma época que profecia na igreja era de rolo, né? Eu mesmo eu tinha conta de quantas mensagens era da culpa. Hoje em dia a profecia está uma coisa mais escassa nessa igreja. Não sei se porque foi o povo, viu mais ameno, está mais ligado. Assim, a profecia, ela existe, né? E é verdadeira. Eu já recebi profecias tremendas da parte de Deus, né? Mas também existem as profetadas, infelizmente, onde as pessoas se aproveitam. E é engraçado, porque a Bíblia diz que quando a gente vai receber uma profecia, é para a gente julgar a profecia. Então, nesse momento, principalmente com relação aos nossos profetas, né, os profetados, não dê. Eu sei que às vezes a gente está precisando e o lado emocional da gente fala mais alto, mas não dê margem para confirmar aquilo que eles estão falando, porque assim, põe a mão na cabeça da pessoa e a primeira coisa, vamos supor que o indivíduo que é mal intencionado vai falar: tenho visto as tuas lágrimas. Se ele viu que a pessoa já se emocionou ali com tenho visto as tuas lágrimas, ele sabe que ele pode falar das lágrimas da pessoa porque está autorizado a falar, porque houve uma resposta emocional, entendeu? Então, aí ele continua a profecia. Se ele viu que não houve, ele vai mudar, geralmente vai mudar para uma coisa mais dura, né? Porque se for coisa boa e a pessoa está se emocionando, a igreja vai entender que aquilo ali está certo. Mas se ele começou falando uma coisa boa e a pessoa não se emocionou, ele tem que mudar para uma coisa mais dura, para dizer que a pessoa não se emocionou porque a profecia era dura, né? E são jogadas que a gente percebe, infelizmente a gente percebe isso na igreja, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, para não dar mais margem a essas pessoas. Então vai profetizar para você, fica bem quietinho, escuta, analisa. Se for de Deus,
vai se cumprir, não se preocupa, Deus não é Deus de confusão. Se não for de Deus, não vai ter problema algum. Não tenha medo de alguém pôr a mão na cabeça de vocês, porque também não vai ter problema nenhum. Quem mora dentro do cristão convertido, lavado e redimido do sangue de Jesus é o Espírito Santo. Então não vai ser uma imposição de mão do endemoniado que vai te endemoniar ou vai te afligir. Meus irmãos, a gente tinha que entrar na última parte dessa lição, que é uma parte bem técnica, que fala sobre legislação, tributos, os aspectos jurídicos da igreja e as leis trabalhistas concernentes à igreja também, e os problemas jurídicos da igreja de Erma. A minha intenção era ler com os irmãos pelo fato de ser mais fácil, mas eu vou só comentar rapidamente, até porque esse assunto aqui não vai cair em prova, então menos mal, né? E também pelo fato de que eu sou bastante leigo com relação às leis essas leis federais com relação a impostos e coisas assim. Eu não tenho um domínio bom com relação a isso, não na área de entidades sem fins lucrativos, que são igrejas e ONGs, né? Mas a gente vai tentar aqui discorrer um pouquinho sobre isso, né? Vocês sabem que a igreja, ela é uma entidade sem fins lucrativos, correto? Ela se difere de uma empresa por causa disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Dentro da nossa legislação brasileira, ela se enquadra como uma entidade sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Se entende que a igreja, os dinheiros que entram na igreja, que são as ofertas e os dízimos, são para a manutenção da mesma, para o pagamento dos obreiros integrados, funcionários, se houver, né? E para, enfim, obras sociais e assim por diante. No caso de Araquari, como a gente está vivendo um período de expansão da cidade, as nossas entradas praticamente vão todas para a construção, né? E eu estava vendo e eu não sei como que o pastor vai fazer, porque a cada semana que você vai para Araquari ou vai para Joinville, está saindo loteamento novo, né? Como é que vai acompanhar para pôr igreja em todos esses lugares? É uma balança bem difícil de acompanhar, devido ao alto crescimento que está tendo o município. Então, basicamente, num município que a igreja já está mais estabilizada, as entradas da igreja são usadas de forma diferente, né? Estabelecimento, assistências sociais, o próprio departamento de ensino da igreja demanda muito dinheiro, que hoje em dia, né, formação de líderes, compra de apostilas do discipulado, enfim, demanda-se dinheiro, né? E é para isso, a igreja não tem essa finalidade de ganhar dinheiro, então, e por isso ela é isenta de impostos, tá? A igreja ela não paga impostos, porém ela precisa fazer as suas declarações. É importante para a igreja, para que essas declarações sejam feitas, que ela tenha documentações. Quais são as documentações que a igreja tem para essa questão? São os livros caixas. Você pode ver que toda congregação tem um tesoureiro, e o tesoureiro ele tem o seu livro caixa. O que é marcado nesse livro caixa? As ofertas. Antigamente, anos atrás, as ofertas não eram marcadas nesses livros caixas. Agora, devido à exigência da Receita, as ofertas precisam ser marcadas no livro caixa, né? As ofertas, elas são marcadas no livro caixa, os dízimos, né? As saídas da igreja, que são notas, enfim, compramos uma flor, compramos papel, compramos, enfim, coisas, papel higiênico, porque a igreja tem os seus gastos mensais. Devem entrar como as notas fiscais ali. É importante também entender que para a Receita Federal hoje, até mesmo doações na igreja, elas precisam
ser doados com nota fiscal, e atrás da nota fiscal o indivíduo tem que escrever que é doação e assinar e pôr o número do seu CPF. Já aconteceu, eu já acompanhei caso, se eu não me engano foi aqui em Santa Catarina, faz anos já, que a igreja estava em construção e a Receita Federal bateu para fazer uma vistoria nos caixas da igreja, e eles chegaram à seguinte situação: as entradas e saídas da igreja não eram compatíveis com o patrimônio da igreja, com a construção que estava sendo feita. E aí era doação, porque quando está construindo às vezes faz doação, né? Lá doa cimento, doa areia, né? E não tinha nada documentado e deu o maior banzela por causa disso. Então hoje, por exemplo, se a gente estivesse em construção fazendo uma arrecadação, o ideal, e é por isso que eu falo isso aqui, porque talvez algum dia vocês estejam nessa situação, ou liderando ou fazendo parte da equipe, e então é necessário se dar essa orientação. Doei lá um carrinho de areia lá, então o que eu vou fazer? Eu vou pagar lá no material de construção, pedir para que o material de construção entregue a nota aqui na igreja ou para mim mesmo, e lá atrás eu vou anotar doação fulano de tal, CPF tal. E o tesoureiro vai guardar isso consigo, né? Vai colocar como entrada no caixa da igreja, como se o dinheiro tivesse entrado, e já como uma saída a seguir, né? E aí vai ficar ali para a Receita Federal não dar problema mais para frente, né? Então essa é a importância. Por mais que não haja, não se pague impostos, a igreja precisa fazer as suas declarações. No entanto, os líderes da igreja, os obreiros integrados, eles não estão livres das declarações. E achei interessante porque, vamos supor, às vezes o obreiro não precisa ganhar muito, mas se a igreja paga um aluguel de uma casa para ele, e até um plano de saúde, entra junto, entra como provento. E aí, somando tudo isso, pode ser que passe o limite ali de declaração de imposto de renda, que se eu não me engano é 28 mil por mês, né? Por ano, anual, né? Anual 28 mil anuais. Aí o obreiro ele vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. Os pastores ganham 20, 31 uma vez, eles pagam imposto aqui. Oi? Eles ganham 20, 31 uma vez, eles pagam imposto. Sim, tem que pagar imposto. Então o correto na pergunta de teologia lá é colocar que os pastores pagam imposto. Oi? O correto na prova de teologia é colocar que os pastores pagam imposto. Sim. Dependendo, é que isso é subjetivo, dependendo do salário dele. Se a arrecadação dele, não só proventos, mas até um aluguel, passa o valor de 28 mil por ano, ele paga imposto. Entendeu? Essa é a questão. Com relação a... existe uma outra situação. Funcionários da igreja. Porque existe os obreiros integrados. Esses obreiros integrados, a igreja não tem vínculo empregatício com eles. Até nós já tratamos isso aulas atrás, né? O que acontece com eles? O ministério de pastor não é reconhecido como trabalho. Eu já acompanhei um caso de um pastor que pôs a igreja no Ministério do Trabalho porque ele queria receber as horas extras do ministério. Porque na verdade o pastor não tem horário, né, gente? Acaba o culto, ele vai receber gente, vai aconselhar gente, e de repente ele vai dormir lá 11 horas, 11h30, de repente tem um indivíduo que 1h da manhã liga para o pastor porque está com problema lá né? E isso dá desgaste, claro que dá desgaste, né? E o indivíduo então queria receber as horas extras da igreja. A causa foi dada como negado, né? Porque se entende dentro das leis trabalhistas que ministério é vocação e não profissão. Então, quanto a isso não existe. No entanto, existe, por exemplo, a questão assim, eu sou o zelador da igreja. Uma igreja grande, né? Tem seus zeladores, tem segurança, tem, enfim, pessoas que exercem uma área técnica na igreja. Pode até ter um pedreiro, ou um eletricista, enfim, um engenheiro, um advogado e outras funções.
essas pessoas elas vão ter uma folha de pagamento e vão pagar todos os impostos concernentes às leis trabalhistas. Elas vão ter direito às férias, a 13º, como qualquer outro empregado, e a igreja precisa honrar com todos esses compromissos da lei trabalhista. Tá? Só para vocês entenderem como é essa situação. Existe uma questão muito importante, que é a suspensão da imunidade, que eu também não sabia disso, fiquei sabendo nessa apostila. Se, por exemplo, eu não faço as declarações, a igreja, o tesoureiro e a contabilidade da igreja não faz as suas declarações, e a Receita Federal bater e embargar a área financeira da igreja ali, ela passa a pagar impostos como se fosse uma empresa, até que regularize toda a situação. Não sabia disso, que havia esse embargo, mas existe. Inclusive pode ser cobrado retroativo. Está falando de penalidade, né, para a igreja poder entrar certinho, né? Sim. Hoje em dia, uns 5 anos para cá, teve até um evento que apreenderam todos os computadores da convenção. Não sei se vocês lembram, a Receita Federal apreendeu. Teve uma época que apreenderam todos os computadores da CG, da Convenção das Assembleias de Deus Nossa, porque eles queriam ver se não existia algum tipo de fraude. Obviamente que, graças a Deus, não deu nada, né? E estava tudo certinho. Mas aí, por isso que a importância... Aí foi se cuidado bastante com a questão dos livros caixas, que mudou bastante, né? De anos atrás para agora, o cuidado redobrou, por causa que as igrejas entenderam que elas podem ser responsáveis pela Receita, então tem que andar tudo bem certinho, né? Outra coisa importante é saber que, como a igreja ela é uma instituição sem fins lucrativos, ela não pode vender nada. Ela pode produzir materiais didáticos, e esses materiais podem ser revendidos por um determinado valor e não vão ser tarifados, né? Mas não com a intenção de lucros, né? Aí existe a questão assim: eu não posso, por exemplo, vender um produto que não esteja correlacionado com a área de ensino da igreja. Vamos supor, uma caneta. A gente vai vender caneta, já não pode, porque já se entende que é de uma outra categoria. E se ela vender, ela precisa pagar os impostos como uma empresa normal sobre aquele produto. Aí eu fiquei pensando como é que fazem essas igrejas que vendem água, vendem o óleo, a cruzinha, o tijolo, a vassoura, porque na verdade legalmente é um produto, né? Daí não sei como é que faz, né? Bom, talvez entre na questão assim: a pessoa dá uma doação voluntária e recebe o brinde. Talvez seja essa forma que seja abordada, né? Mas eu não sei se um dia a Receita Federal não vai cair mais firme com relação a isso, né? E deveria mesmo, porque seria bom que caísse, para dar uma dispersada nessas coisas. Existe algo muito importante também, em página número 94, que são os aspectos jurídicos da igreja, né? A igreja ela precisa cumprir certas exigências fiscais, que essas relacionadas ao dinheiro, e ela precisa cumprir certas exigências jurídicas, né? Aqui tópico 3, ele diz assim, ó: a igreja, como pessoa jurídica de direito privado de caráter constitucional, necessita de uma base documental para cumprir seus direitos e suas obrigações. Segundo Duarte, as características que definem a natureza da igreja são: pessoa jurídica de direito privado, união de pessoas, objetivo comum, sem finalidade econômica. Essas características constituem a base documental das igrejas. Decorrência dessa natureza, a finalidade deve ser única, juntamente com o objetivo comum existente na união dos esforços dos associados. As documentações constitutivas da igreja
estão estabelecidas através do Estatuto e Assembleia Geral da Organização Eclesiástica. Constituem documentos obrigatórios para a criação e estabelecimento da pessoa jurídica de direito privado, que determina a legalidade da associação perante o poder público e a sociedade em geral. Então, aqui se entra a importância do Estatuto da Igreja, né? O Estatuto da Igreja, até o pastor volta e meia está lendo o Estatuto lá em reuniões, né? O Estatuto da Igreja, ela precisa definir algumas coisas para que a Igreja esteja dentro da legislação. As definições estão na página 95, ali tem umas letras em romano, ali, numeral romanos ali, que diz, ó, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. O que a igreja tinha quando estava sendo formada. O nome, a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Até a gente falou um pouquinho sobre exclusão, e ela precisa estar constada em estatutos as formas que se procede à admissão do candidato, a demissão e a exclusão. Porque a demissão, porque aqui a gente está falando de lei, é quando o indivíduo entra num ato disciplinar. Agora a exclusão é quando ele é desligado da igreja. Os direitos e deveres dos associados, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos, conselho fiscal, conselho de ética, essas coisas todas que a igreja precisa ter. O modo por que se administra e representa ativo e passivamente judicial e extrajudicial, né? Quem são os representantes? Geralmente é o pastor presidente, e das congregações é o dirigente local. E as fontes de recurso para a manutenção, até mesmo como são as fontes de recurso para a manutenção, é necessário estar descrito no estatuto. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Geralmente os estatutos da igreja eles podem ser alterados, no entanto precisa ter a Assembleia Geral, que um determinado número de participantes precisa estar presente, e a maior parte, acho que é 1/3, precisa aprovar as mudanças estatutárias. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, caso isso ocorra. Isso aqui, por que a lei brasileira instituiu essas coisas? Isso aqui é bom para nós. Evita muita coisa ruim. Por exemplo, eu já vi no LX camarada vendendo a igreja lá. Vendo igreja de tantos metros por tantos metros, com aparelhagem de som tal, com 50 membros, com 50 membros e tantos dizimistas. Meu Você viu no Facebook? Eu vi a o pastor Marco que vendeu a Filadélfia. Vendeu 3 igrejas com os membros tudo. Agora, quando a igreja está formada dentro do estatuto, esse estatuto vai podar isso, entendeu? Vai deliberar as diretrizes, né? Exatamente. Então isso protege a gente. Porque, haja visto, vamos ser sinceros, nós somos assembleanos, né? A gente é dizimista. Agora de repente dá na telha do pastor, o pastor vem da igreja, chega na igreja e não vai mais acontecer. Eu vi essa semana, eu vou mandar para vocês. Apareceu um anúncio no meu Facebook de um atribulado, doutor, pastor, não sei das quantas lá, que ele dá curso para pastor, para bispa, até para ancião, que a cristã tem ancião, né? Presbítero e presbítera, tem tudo ali, né? Curso de profeta. Curso de profeta do governo? Não, mas deixa eu te contar esse. Você faz o curso de pastor, ele te consagra pastor, e
associa na Convenção Geral de Pastores do Brasil. A nossa já é bebeira. Não. É porque existe uma Convenção Geral de Pastores e tal, né? E daí o que acontece? A partir do momento que você faz os cursos com ele, você está apto para abrir uma igreja porque você é pastor. Aí eu peguei e fui na internet, né? Fui pesquisar, né? E consegui achar até o valor, R$1.200. Já sai pastor. Sai pastor, tranquilão. Só tem pré-requisito, você precisa ser casado, não pode ter vício e acho que só. Pode ter vício, mas não precisa O camarada que já vai para lá, você acha que se ele tiver um vício ou alguma coisa, ele... Ele vai lá, faz o curso, paga R$1.200, pega carteira. Mas tudo isso aí é para banalizar o evangelho. Sim. Você viu aquele camarada de Itajaí que me mandou que a amante matou a mulher dele? Ao pastor! Sim. Aí a imagem é essa, Exatamente. É o pastor. É um vira-lata e aí toma o título de pastor e fica banalizado dessa forma. Exatamente. Infelizmente isso é uma coisa que... Daí o que acontece? E daí dali, se eu não me engano, eu vou mandar para vocês o anúncio, eu não sei se é nesse ou foi no site dele, daí ele já ensina como que você faz toda essa questão estatutária da igreja para montar e fundar a tua igreja, ali já está dentro das legislações brasileiras. E vocês acham que não tem gente que vai lá e faz isso? Daí ali está dizendo o seguinte, para você obreiro que tem seu ministério congelado, que sofre perseguição, que teu pastor não te consagra porque... Sim, o camarada já está revoltado com a igreja, vai pegar R$1.200 para ser pastor hoje. É parcelado no cartão, tá, gente? De Minas Gerais, esse camarada. De Minas Gerais. Né? Aí o que acontece? O camarada paga R$1.200, não tem preparo algum, não tem chamado algum, não aprendeu com ninguém. Deixa eu ler uma coisa com vocês lá em João sobre esse assunto, então, já que a gente entrou. 3 João. Eu estudei a semana toda e fiz 3 João, então eu só sei 3 João essa semana da Bíblia. Eu li várias vezes o livro da Bíblia essa semana. 3 João, versículo de número 4, é muito importante isso sobre liderança, que diz bem assim, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aqui, João estava dizendo que Gaio tinha o DNA de João. Sabe o que é isso? Eu não sei se João ganhou Gaio para Jesus, ou se por intermédio desse projeto missionário que João desenvolvia na localidade, Gaio, de forma indireta, se converteu e João então o trata de filhinho. Existe uma paternidade, existe o quê? Da onde Gaio vem, e isso é muito importante no ministério cristão. Né? Quem foi os meus mentores, da onde eu aprendi, da onde eu saí, quem dá testemunho de mim. Isso aqui se aplica em qualquer área ministerial. Obviamente que esse anúncio que eu falei para vocês é um atalho para isso, mas diante de Deus não tem validade. Né? E é muito importante isso aqui, saber da onde a gente vem. Né? Ninguém aqui vai ter ministério, a não ser que seja igual Paulo, que Jesus apareça com o camarada, mas eu acho que não vai acontecer mais com ninguém do que aconteceu com Paulo. Eu tenho um amigo meu que ele queria que esse Egito pastor, sabe? Não conta para ele isso. Não, eu quero 3 vezes. O pastor foi lá no Gil, sei. Ele saiu. Não está em igreja nenhuma, ele disse que não tem igreja nenhuma certa. Não aprendeu nem isso. Não fala nada. Aí ele disse que até agora não encontrou uma igreja ainda perfeita. Não. Aí eu disse que ele falou, mas então quando eu comprar a igreja perfeita, não me daí porque eu vou estragar. É verdade, um dia eu estava numa vigília com ele, ele dentro da pregadora, ele bateu em mim e disse, irmão, aquela moça lá está de olho
Ela olhando assim, meu Deus, que tribulação. Então, gente, o que acontece? Não pode haver, isso também é um equívoco e às vezes é um excesso de autoridade. Por exemplo, eu ganho alguém para Jesus e acho que essa pessoa é subordinada a mim. Isso é excesso de autoridade, né? Nós não temos esse direito, até a Bíblia diz: a ninguém chameis por pai. No entanto, ministerialmente, a gente precisa ter um lugar de onde a gente saiu. Obreiro que só fala mal dos seus tutores, geralmente ele não vai ser coisa boa. Geralmente ele não vai ser coisa boa. Aí vem esses indivíduos que estão no ministério, falam mal do ministério. Então eu não consigo entender a incoerência de se estar no ministério e você fala mal do ministério. Então fica complicado. Mas infelizmente existe, né? Mas a gente tem que cuidar com isso. E eu vou mandar para vocês lá as pesquisas que eu fiz, umas 2 ou 3 prints só, para vocês verem lá, acompanharem lá também, para questão de conhecimento, né? Eu acredito que ninguém vai ligar para Eu não entendi como é que o obreiro, ele precisa ter uma origem. Gaio, a sua origem ministerial, o seu treinamento, o seu aprendizado foi com João, ou com os obreiros que João enviou a você. Obreiro que fala do seu ministério. Por exemplo, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Como é que eu vou ficar falando mal da minha igreja se é aqui que eu fui consagrado obreiro? Entendeu? O que acontece? Eu sou incoerente. Por quê? Porque eu reconheço a autoridade que a Assembleia de Deus me deu, mas eu denigro mesmo, então fica estranho. Então, se eu denigro a igreja que me consagrou a presbítero, logo eu não sou presbítero. Porque como que eu recebo autoridade, mas não dou autoridade? Fica uma incoerência. Isso não pode acontecer, né? Então, se o indivíduo não concorda com as diretrizes da igreja, então que não assuma o ministério, né? Seria o mais ideal. Então, gente, vamos encerrar por aqui, já são 9 horas.